Olá, eu sou o Dr. Francisco Rebouça, cirurgião do aparelho digestivo, e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de cirurgia bariátrica. As principais dúvidas que eu recebo no consultório, alguma curiosidade que você tenha ou que você já ouviu e não tem certeza, e eu gostaria de tirar essas dúvidas. Como que é o pré-operatório de uma cirurgia bariátrica? O que você precisa saber para se candidatar a uma cirurgia bariátrica ou para indicar a cirurgia bariátrica em relação a alguma pessoa? Então, assim, a primeira pergunta é quem precisa fazer cirurgia bariátrica, né? O maior benefício da bariátrica não é nem a perda de peso, o maior benefício dela é a remissão de várias doenças que a obesidade traz. Obviamente, a pessoa que perde peso, ela vai ter uma manifestação estética de qualidade de vida muito maior. Então, quem que pode fazer cirurgia bariátrica? Quais que são as indicações? O cirurgião que for tratar você com obesidade mórbida, ele leva em consideração o peso, na verdade o IMC, o peso pela altura, a idade, presença de doenças e o tempo, né, de obesidade. Então, quem tem indicação de fazer cirurgia bariátrica é aquela pessoa que tem o IMC acima de 40. Como que mede o IMC? Você divide o seu peso por 2 vezes a sua altura em metros. Então aí vai dar o IMC. O IMC de 40 acima já tem indicação de cirurgia bariátrica. Ou acima de 35 com doenças relacionadas à obesidade. Quais são elas? Pressão alta, diabetes, apneia do sono. Atualmente entrou várias outras doenças, como pedra na vesícula, doença do refluxo com indicação cirúrgica, até doença hemorroidária, depressão, que é algo muito comum, e até mesmo estigmação social. Tem indicação de cirurgia bariátrica. Isso é muito bem estabelecido. Quem que pode fazer? A idade de pessoa que pode fazer. Via de regra, a pessoa de 18 a 65 anos pode fazer sem restrição. Abaixo de 18 anos e acima de 65 anos, precisa ser particularizado, precisa ser conversado com seu médico. Outro ponto muito importante é que essa obesidade ela tem que ser estável, pelo menos nos últimos 2 anos, né? A pessoa falhou em tratar, tentou outros tratamentos com falha desse tratamento nos últimos 2 anos. Tá certo, doutor Francisco, e quem não pode fazer a cirurgia bariátrica? Quem são aquelas pessoas que não pode fazer? Simplesmente quem não tem condição de entender como que funciona a cirurgia bariátrica. Quem não tem condição de entender a limitação que a cirurgia bariátrica vai ocorrer. Então, seja a pessoa que tem um transtorno intelectual ou um transtorno de comportamento grave, não tratado, uma pessoa que não tem um suporte familiar para entender que para ter respaldo nessa cirurgia também não pode fazer, ou aquelas pessoas que têm vícios não controlados, porque isso pode trazer problemas, tá certo? Então, como que é a minha rotina de consultório? Bom, o paciente que chegou aqui, isso é uma pergunta muito comum, qual que é a rotina que eu faço para um paciente que é candidato à cirurgia bariátrica? A primeira coisa, a gente vai ver, são as indicações. Essas indicações que eu falei para você. E a gente vê as indicações, eu faço a orientação baseada nessas indicações. E uma pergunta muito comum, quase que 100% dos pacientes perguntam: e os riscos, doutor? Quais são os riscos da cirurgia bariátrica? Bom, a cirurgia bariátrica avançou muito nos últimos anos. Hoje em dia, para você entender, o risco de uma cirurgia bariátrica é menor do que o risco de uma cesariana, uma cirurgia para retirar um neném. Com o avanço das videocirurgias, os grampeamentos, as novas técnicas, é uma cirurgia considerada hoje muito segura. Então, nessa primeira consulta, eu pergunto para o paciente o que ele sabe sobre cirurgia, porque a gente primeiro precisa tirar alguns mitos que ele pode ter trazido e tirar as principais dúvidas, né? Eu explico para ele sobre os tipos de cirurgia. As duas principais é o sleeve e o bypass. Essas cirurgias que você está vendo na tela aí agora, que são as cirurgias mais feitas no mundo inteiro, são as principais. Eu faço qualquer tipo de cirurgia bariátrica, desde que ela seja permitida. As mais comuns são essas duas. Então o bypass é a cirurgia mais antiga,
ela hoje é 75% das cirurgias no Brasil, o sleeve é em torno de 25%. Nos Estados Unidos é mais ou menos um pouco mais sleeve do que o bypass. Em alguns lugares da Europa, o sleeve ele é a maioria das cirurgias. O sleeve é uma cirurgia mais recente, né? Esse primeiro momento eu explico essas cirurgias, né? Basicamente, quais são as vantagens do sleeve? O sleeve ele tem menos necessidade de fazer suplementação vitamínica ao longo do tempo, dependendo da alimentação do paciente. Tem menos desconforto, tipo dumping, tipo restrição de alimentar. Todavia, ele tem um reganho de peso um pouco maior. Então, normalmente eu indico o sleeve para aqueles pacientes jovens, para aqueles pacientes que praticam atividade física, é a minha maior preferência. Eu indico, mas a decisão é compartilhada. Nesse primeiro momento eu explico isso para o paciente, eu passo alguma literatura, ele lê, entende, e na outra consulta que nós vamos decidir. O bypass é uma cirurgia, como eu falei, ela é mais feita e eu indico mais para aqueles pacientes que têm doença do refluxo e que têm diabetes. Esses dois tipos de paciente eu oriento mais que seja feito o bypass gástrico, que ele tem um resultado melhor. Então o paciente a gente tem essa primeira orientação, ele vai decidir e posteriormente no retorno nós vamos definir qual cirurgia nós vamos fazer. Nesse momento eu peço os exames de sangue, vários exames de sangue, um check-up bem geral, e nós fazemos 6 encaminhamentos a princípio, dependendo do paciente pode ser mais. 3 encaminhamentos médicos e 3 encaminhamentos não médicos, né? Quais são os médicos? O cardiologista, que obviamente ele vai ter que se submeter a uma cirurgia, ele tem uma condição de peso que aumenta alguns riscos, né? Então ele precisa ter uma avaliação cardiológica bem feita. O pneumologista, que é o médico do pulmão, porque a principal complicação pós-operatória está relacionada ao pulmão, no obeso, então ele precisa ter uma avaliação bem feita. E o endocrinologista, que ou o clínico, que é uma decisão compartilhada, né? Ele vai avaliar a obesidade do paciente e vai concordar ou não com a indicação da cirurgia para que isso seja feito, é obrigatório. E 3, avaliações não médicas, né? A psicologia, que é fundamental, porque o paciente ele precisa entender que a vida dele nunca mais vai ser a mesma, ele precisa ter essa condição psicológica muito bem estabelecida. A nutrição, que também é fundamental, o paciente ele vai ter que ter uma dieta ele vai ter que entender como é que é a dieta nos dias da cirurgia, como é que é a dieta depois da cirurgia, então ele precisa ter um acompanhamento muito bem feito com a nutrição e um acompanhamento conjunto e uma liberação para a cirurgia. E o fisioterapeuta, que também tem uma função muito importante de reeducação, de preparo do paciente para a cirurgia, com o intuito de minimizar o risco desse paciente. Bom, essa basicamente é a rotina da minha primeira consulta. Nessa primeira consulta, o paciente ele tem essas orientações, tem esses exames iniciais e ele vai voltar para que a gente possa decidir se realmente a cirurgia que ele vai realizar e tomar os próximos passos em relação a esse procedimento que ele deseja fazer. Então você que gostou desse vídeo, você que acha que é um material importante, não deixe de compartilhar, dar um like e ativar o sininho para que você possa receber mais informações relacionadas à gastroenterologia e cirurgia e que mais pessoas possam ter acesso a esse material. Um grande abraço.